Bom, vamos lá, pessoal. Começando aqui mais um DataCast. Dessa vez eu tô com o Bruno César, grande amigo, e o Bruno tá aqui para nos contar um pouco, né, sobre essa trajetória como engenheiro de dados. Principalmente ali nós vamos atacar hoje o mundo dos eventos, uma arquitetura mais complexa também, uma arquitetura talvez não tão usada, né, no Brasil, né, enfim, com soluções interessantes aí dentro da GCP. Primeiramente, Bruno, obrigado pela sua participação, por estar colaborando aqui com o DataCast com esse projeto, tá? Então, quero que você se apresente, fale um pouco de você e, mais uma vez, brigadão, vamos em frente. Legal, Rodrigo, obrigado. Obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz quando você me chamou para a gente bater esse papo Uhum. aqui. Sim, Bom, eu sou o Bruno, né? Eu sou engenheiro de dados atualmente, eu lidero um time de engenheiros de dados aqui na Aeroem no Brasil. sim, Eu tenho 32 anos, desses 32 anos são 12 mais ou menos dedicados a desenvolvimento de software e aplicações web, né? sim. Eu sou formado em ciência da computação, tenho uma pós em engenharia de software com ênfase em SO, né? E atualmente eu ocupo esse cargo de líder técnico de um time de engenharia aqui na Aeroem. Muito legal. É, Acho que é isso. Fora ambiente do trabalho, eu sou pai de gato, sou músico e Ah, é acho que músico é isso. também? Tenho um trabalho autoral no Spotify, então eu tenho essa vertente também Que legal, cara. que eu Você, cuido. você é instrumentista ou você é cantor? Eu faço os dois, né? Eu Ah, toco violão e guitarra desde os meus 13 anos, né? Faço show desde os meus 14, 15 por aí. que E legal. eu ia, nos últimos anos eu tô me arriscando a cantar também, então tô nesse desafio pessoal aí. Pô, é ser legal mandar esse link aí do Spotify pra gente e conhecer seu trabalho artístico, cara. Mando sim, que eu já pego aqui e já mando pra vocês. Bacana, muito bom. Bruno, comece um pouco nos contando um pouco da sua trajetória profissional. Você falou um pouco aqui, mas assim, Uhum. se puder voltar um pouco lá atrás, assim, cara, lá atrás mesmo, onde você decidiu trabalhar com tecnologia, qual foi o estalo para você migrar para a área de dados? Se puder contar um pouco da trajetória do Claro, Bruno claro. aí, vai ser muito bom. Eu já saí do ensino médio, Rodrigo, entrando para esse mundo de tecnologia, assim, né? Eu achava Uhum, que na época do ensino médio eu tinha muito até um certo medo, assim, de entrar para essa área, porque eu achava que era algo para pessoas muito inteligentes, assim. sim, Mas eu fui perdendo um pouco desse medo quando eu comecei a entender que prática, assim, e estudo ajudam muito a gente a entender coisas que até então parecem impossíveis de se entender, né? uhum, Quando eu saí do ensino médio, eu tinha duas opções assim em mente, né? Que eu queria muito trabalhar com música, que é um negócio que eu tenho dentro de mim desde cedo, sim, mas eu tinha um pouco de receio também dessa incerteza que é viver de arte no Brasil e no país como um todo. uhum, Então, como eu tinha já um interesse muito grande em TI, eu acabei me inscrevendo para um curso de ciência da computação, né? Anteriormente, há um pouquinho menos de tempo, coisa de 6 meses antes, eu tinha feito um curso de montagem e manutenção de microcomputadores. E eu me interessei, assim. Quando eu entrei na área, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu já entrei na legal. área eu já entrei meio que sabendo que eu queria trabalhar com desenvolvimento de software, assim, porque é um tipo de coisa que eu acho muito incrível de se trabalhar, assim, sabe? De você modelar, pensar em arquitetura, pensar em sistema, em desenvolver tudo isso que a gente usa hoje em dia, assim. É um negócio que mexia muito comigo desde sempre. Incrível. E eu me formei, se eu não me engano, em 2011, 2009, se eu não me engano. Não, Uhum, 2011. Em 2012 eu já entrei para minha primeira empresa, né, trabalhando como desenvolvedor. Ali eu trabalhava era uma agência de criação de sites e sistemas, né? uhum, Então eu participei ali, eu fui aprendendo todas as etapas assim de desenvolvimento de aplicações, né? No primeiros 6 meses eu passava só um tempo desenhando tipo, layout no Photoshop, sabe? Tipo aprendendo a montar sites, a montar layouts, etc. boa. Depois de, depois de algum tempo, assim, uns 6 meses, eu fui aprendendo a codar HTML, que era um negócio mais simples, né? Uhum, Tive contato com PHP, fui aprendendo a fazer a parte de trás do sistema, né? Do que alimenta o site, o sistema. Então, eu fui caminhando, assim, aprendendo todas as etapas, né? De desenvolvimento de uma solução, de software. Sempre fui apaixonado por Java, sempre adorei Java, assim, e logo depois que eu saí desse primeiro trabalho, eu já caí num trabalho atuando com Java, né? uhum, E desde então são mais ou menos aí uns 9 anos trabalhando com desenvolvimento de software. legal. É, eu entrei em 2018 na Leroy Merlin, né, como engenheiro de Full Stack Senior, né, no time de portal de fornecedores, trabalhando com Java e React na época.
Depois de um ano ali, eu comecei a procurar alguns outros desafios, assim, porque para mim estava muito maçante e Uhum, muito repetitivo, assim, sabe? Só receber demandas, assim, tipo, dentro de um contexto de um silo ali certo. e executando, né? Eu recebi uma proposta ali, dentro da Leroy mesmo, para ir para uma área de arquitetura de soluções, né? Que era um negócio que me interessava um pouquinho, porque saía um pouco de eu ficar só trabalhando com o código e me dava um pouco mais de visão de negócio, que é um negócio que eu sinto que é importante se ter, né? Eu acho que diferencia, assim, um dev sênior, um tech lead de um dev talvez um pouco mais júnior, ao quanto ele entende e se aprofunda ali no negócio, né? Com E para mim certeza. foi uma oportunidade muito boa, assim, de eu conhecer a Leroy com uma visão um pouco mais ampla, assim, entendeu? Uhum, Do que, o que conversa com o que se encaixa e como. Ah, pois bem, eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho nesse cargo, e dentro dessa mesma gerência que eu estava, o meu gerente, abaixo dele ficava uma área de arquitetura de soluções e arquitetura de dados, né? E ele tinha um desejo muito grande ali de trazer também, junto com a parte de arquitetura de dados, uhum, uma área de engenharia, que até então não existia aqui na Aeronaut. E como eu tinha esse skill muito forte de programação, de desenvolvimento de software, ele acabou me puxando para liderar essa frente. Então, por volta de entendi. 2020, mais ou menos ali, eu comecei a entrar de cabeça nesse mundo mais de engenharia de dados e de levantar essa área junto com ele, né? E, enfim, a gente foi recebendo demanda, o time foi crescendo, né? A área foi crescendo, foi Uhum. chegando mais gente, a gente foi contratando mais gente de mercado e hoje a gente tem um time aqui já de engenharia, né? Que é o que eu lidero hoje, a parte de construção e arquitetura. Que massa, cara, bacana. Assim, então, assim, você primeiro atuou na parte de desenvolvimento back-end, então você entendeu a visão do desenvolvedor, de como funciona a aplicação, etc. Já no mundo Isso. Leroy ali, né, falando do Leroy. E aí depois você foi para a área de dados. Qual que foi o estalo para você ir para a área de dados? O que que aconteceu? Você decidiu migrar por uma decisão pessoal ou surgiu uma oportunidade? Como que foi isso? Eu acho que foi a junção dos dois, assim, porque eu não queria voltar para aquele mundo também de só de desenvolvimento de software, de receber demandas aí do mesmo jeito que era antes. E eu vi uma oportunidade muito grande em dados, assim, já não é de hoje que a gente ouve falar de data lakes, né, de data warehouses. Não é de Certo. hoje que a gente ouve falar que dado ele é o novo, tipo, é o novo Bitcoin, sabe? É a nova moeda, Aham. a nova moeda de valor da empresa. Legal. Então eu tive esse desejo de entender como é que funciona essa área, sabe? De quão Uhum. diferente ela pode ser de tudo aquilo que eu já fiz até hoje. Boa. Boa. E tem sido desafiador, eu confesso. Com certeza. Então, assim, você despertou esse interesse e aí dentro da Leroy surgiu essa oportunidade e você fez essa migração para a área de dados. Foi mais ou menos Isso, isso. isso, Bacana. isso. Aí eu E nós fui estamos falando de utilizando aquilo quanto que eu já tempo, sabia. Bruno? Qual foi a linha do tempo ali que você pulou para a área de engenharia de dados? A partir de quando, mais ou menos? Você Tipo, estava no... eu fiquei, Ah, foram 9 anos mais ou menos ali trabalhando com desenvolvimento de software como um todo, né? aham. E, se eu não me engano, mais uns 4 ou 5 aqui já dentro da área de dados, Ah, assim. tá. É, Entendi. o processo até eu entrar de fato na área de dados e decidir que, beleza, é aqui que eu quero ficar, que eu quero fazer carreira, foi de uns 6 meses a quase um ano, mais ou menos. Foi Entendi. Bacana. quando eu comecei a ver o impacto que isso tem na empresa, sabe? Tipo, dentro de uma empresa. Entendi. Assim, voltando um pouco nesse ponto assim ainda, né? Hoje, com 4, 5 anos na área de dados, você acha que a skill e as habilidades, skills e as habilidades que você, né? As habilidades que você teve ali, de se desenvolver ao longo dos anos como desenvolvedor, te ajudam hoje? Eu estava até pensando em uma forma de como que eu encaixava isso aqui na conversa, Rodrigo, porque eu acho que é importantíssimo, assim. Claramente, assim, a curva de aprendizado para você entrar numa área de dados, ela é muito menor do que se você vai para trabalhar diretamente com arquitetura de software. Uhum. Mas se você domina, tipo, conceitos de Solid, né, de Clean Code, se você conhece, se você se aprofunda em como construir arquiteturas concisas, assim, de software, você consegue construir pipelines ali e estruturas de dados muito mais profissionais, vamos falar assim, né? Perfeito, perfeito. Então, Então, e, do meu ponto de vista, assim, ó, todo engenheiro ele deveria ter base assim, em engenharia de software, porque é muito importante para as coisas que ele constrói assim, e futuramente vai legal. dar manutenção, né? Fantástico. Eu concordo plenamente com a sua visão. Queria só ouvir seu lado, assim, mas eu também tenho essa Hum. mesma visão sua. Na verdade, eu sou até um pouco
mais radical, que eu falo que Hum, toda experiência anterior, ela é muito válida, porque a área de engenharia de dados é uma área que usa um pouco de várias áreas. Por exemplo, você tem que ter um hum, pouco de noções de rede, uma noção de banco, noção de desenvolvimento. Às vezes, para desenvolver uma aplicação, você tem que pensar em CI/CD, DevOps, etc. ah, Então, assim, eu vejo que é uma área muito que aproveita um pouco de várias outras áreas. Então, qualquer experiência, normalmente ela é aproveitada em algum nível, né? Mas eu acho que eu como concordo. desenvolvedor back-end é muito aproveitado mesmo. E eu, por exemplo, vim do back-end eu era DBA, né? Trabalhei como DBA há muitos anos. Então, aquelas tarefas de cuidar de CPU, de uso de CPU, memória, Uhum, query lenta. Até hoje a gente faz isso, como com engenharia de dados, a gente uhum, está preocupado se tem um processo em batch muito lento ali para otimizar, né? Então faz sim. muito sentido. Cara, e me fala uma coisa, assim, você está na área de engenharia de dados, eu tenho certeza que pelo volume de dados que vocês têm, pela complexidade que é trabalhar ali com os dados que vocês têm hoje, existem muitos desafios, mas na nossa conversa anterior a gente decidiu falar um pouco mais dessa arquitetura envolvendo eventos, né? Uhum. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao construir uma arquitetura orientada a eventos? Legal. Eu acho que os principais desafios que a gente encontrou aqui, que a gente ainda encontra em alguns momentos, né, Uhum, é, elas são muito relacionadas aos mesmos desafios que eu acho que qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de arquitetura passa, né, que é escalabilidade e resiliência, né. uhum, Como que você constrói alguma coisa que te permite escalar tipo, de forma rápida, né, e até de forma horizontal, conforme a sua demanda vai aumentando ou diminuindo, assim, tipo, de forma elástica, né? certo. E como que você garante que uma mensagem ela vai sair do destino e vai chegar numa origem ali, por exemplo, sem falha, sem qualquer tipo de intercorrência no caminho, né? E Sim, ainda mais, né? Se tiver falhas, como é que você vai lidar com esse tipo de situação, né? legal. Então, eu acho que os principais desafios que a gente foi encontrando aqui sempre tiveram a ver com esses pontos, assim, sabe? De como é que eu escalo para aguentar um volume grande, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma carga full de um sistema num Uhum, data lake, por exemplo, ou como é que eu vou garantir que a mensagem que saiu daqui vai chegar aqui, tipo, completa, inteira, sabe? boa, boa, E o aprofundamento, assim, a utilização do Kafka no nosso dia aqui como ferramenta uhum, de mensageria, ela foi fundamental para a gente, né? Para legal. construir e manter essa arquitetura de forma elástica e resiliente, assim. Boa. Dá mais um zoom nisso, cara. Qual que é a arquitetura Hum. hoje, assim? O que que vocês têm, o que que vocês usam ali de tecnologia? Num macro, assim, né, a gente tem todos os sistemas da empresa ali conectados a uma ferramenta de Change Data Capture, né, de CDC, e tudo que acontece ali dentro desses sistemas, a gente, através do sistema de CDC, a gente manda para tópicos Kafka que a gente tem, né, e a gente consome esses tópicos Kafka utilizando um componente do próprio Kafka, que é o Kafka Connect, né, que ele consome ali cada tópico que eu tenho, Uhum, e ele vai gravando essas mensagens aí dentro de pastas ali, de packs dentro do Cloud Storage. legal. Então é assim que a gente costuma trabalhar, né? A gente replica a informação bruta de dentro do sistema de origem, a gente leva lá para uma zona de storage ali e começa a aplicar o analítico a partir disso, né? Uma vez que o dado está no cloud storage, a gente vai movendo de uma camada para outra ali, de uma camada swamp, de uma camada raw, de uma camada trusted. A gente semantiza um dado ali e deixa ele pronto para ser consumido numa ponta final. E se o meu consumidor conseguir bater no BigQuery, que é onde a gente disponibiliza a informação, ele vem, ele consome, ele busca esse dado, e se ele não conseguir, eu empurro para ele, né? Seja utilizando um próprio tópico Kafka, se ele conseguir consumir, ou através de um arquivo, né? Ou através de enviar o dado para o Elasticsearch. Então, se ele não conseguir buscar o dado, eu vou entregar para ele de alguma forma, entendeu? Aí Entendi. no macro é isso, né? Sistemas, ferramenta de CDC, Kafka, Kafka Connect, aí Cloud Storage e BigQuery daqui para frente, ele até a disponibilização. Massa, cara, maravilha. Vocês têm usado ali o Kafka na Confluent ou foi o Kafka gerenciado do Google? Que é o na Confluent mesmo. Na A Confluent. Leroy, ela faz isso. A Leroy, ela faz parte de um grupo francês, né, que é o grupo ADO. Então, tem várias ferramentas que a gente já utiliza aqui, que é de um contrato global. Então, não faz muito sentido. Por ser um contrato global, a gente já paga até um certo valor para poder usar essa ferramenta. Então, não Sim. faz muito sentido, assim, eu pagar uma ferramenta aqui, sendo que eu já estou pagando por uma que eu posso usar, né? Claro, com certeza. Entendi. Hum, Fantástico. E, cara, assim, eu entendi que o CDC é a sua principal fonte de eventos hoje, né? As isso. conexões via CDC. Então, nós estamos falando de databases relacionais, não relacionais, é isso? Que vocês ficam Isso ouvindo o aí. tempo inteiro?
Isso aí. Isso. É, a gente utiliza aqui como fonte para mais ou menos 98% do que a gente tem de dados, sabe? Então, tudo que a Uhum. gente pode, mesmo que a gente não precise trabalhar com esse dado de forma near real time, tudo que a gente pode, a gente conecta o CDC nele. Para centralizar também numa parte única, assim, num hub único, né, a saída de dados. Uhum. E qual que é a demanda que você tem hoje, Bruno, para a entrega do dado? Assim, qual que é o SLA? Por exemplo, vocês processam dados quase que em tempo real com o CDC. E em quanto tempo esse dado chega na última camada? A boa parte dos pipelines que a gente tem e trabalha hoje, eles funcionam em modelo D-1, né? Então o dado ele sai para quem não sabe mais ou menos como é que funciona uma ferramenta de Change Data Capture, é uma ferramenta onde a gente pluga ali e cria alguns listeners dentro dos bancos de dados, e a gente fica ouvindo tudo que acontece ali. Uhum. Então qualquer operação de insert, de update, de delete que aconteça dentro de uma tabela que eu estou escutando na minha ferramenta de CDC, eu recebo aquele estado do dado, né? Certo. Então uma vez que a ferramenta de Change Data Capture ela me manda esse dado e eu envio ele para o tópico Kafka, né, e que a gente armazena aqui no nosso cloud storage, diariamente, assim, uma vez ao dia, ou às vezes de hora em hora, depende muito da necessidade de cada pipeline, né? Uhum. Mas periodicamente, assim, a gente busca esses registros que chegaram desde a última execução e a gente faz o delta deles aqui para a camada final. Então eu tenho pipelines que rodam de fato de hora em hora, tenho pipelines que já rodavam tipo de 20 em 20 minutos, Uhum. tem pipelines de Z-1 e eu tive até mesmo uma ferramenta que ela tomou uma proporção um pouco maior hoje, que é de fato baseada em eventos em real time, onde Legal. uma venda ela é faturada, tipo, sei lá, às 4h31 e 4h32 eu estou enviando para o meu cliente final, assim, entendeu? E a gente Então, tem todo tipo de cenário, assim, para lidar com isso. entendi. E qual que é a solução de CDC que vocês usam para poder rastrear ali as tabelas? Hum. Atualmente, né, a Leroy ela tem um contrato com a SAP, então a gente utiliza a ferramenta da própria SAP, que é o SLT, que é o SAP Hum, Landscape Transformation. Porque boa parte dos sistemas que a gente utiliza aqui são SAP. Então, para a gente foi mais conveniente, assim, entendeu? E você legal. consegue plugar também ferramentas não SAP nele. Um banco Oracle qualquer, você consegue plugar. É porque assim, uma Né? solução de CDC normalmente no mercado é bem cara, né, cara? Sim, mas Soluções. tem, mas tem até algumas, obviamente sem suporte assim na empresa, mas a gente tem até as versões open source, né, como é o caso da DBase. Debizo, é A isso. isso, você consegue subir ele codando mesmo em Java, em alguma outra linguagem, Uhum. listeners para escutar bancos de dados ali. Mas, É, obviamente, assim, quando a gente fala de uma empresa e do mundo corporativo, se você tem uma ferramenta que é enterprise, é muito melhor. Né? exato, eu falo porque, assim, por exemplo, Oracle, eu trabalhei muito com Oracle, né? Quando a gente precisava Uhum. fazer CDC no Oracle, era bem caro utilizar o Oracle Golden Gate, Oracle Golden Gate, Isso. soluções assim eram bem caras para Oracle, né? Assim, no motor da sua plataforma para processamento de dados, você tinha comentado comigo ali que vocês usam Dataflow, certo? Isso. É o A Dataflow da gente hoje, GCP. a gente usa hoje ele mais para tirar o dado daqui e entregar na ponta final do que para fazer ingestão, mas a gente usa bastante aqui. Para processamento mesmo dos dados que chegam no tópico. Kafka Para ou não? processamento, para processamento hoje a gente usa mais os Kafka Connects, mas a gente já chegou a utilizar no passado. Ah, tá. Então hoje o Dataflow lê o Data Lake diretamente, processa o dado? Isso. Hoje a gente tem jobs, né, que rodam nessas periodicidades um pouco diferentes. E como eu comentei contigo, quando a gente surgiu com essa necessidade aqui de tirar o dado e começar a empurrar para pontas finais, o meu a, a, a GCP ela não tinha uma solução prática ainda para fazer esse tipo de integração, né? Sim. De tirar um dado, por exemplo, do BigQuery e de levar para um Elasticsearch ou para um Kafka da vida. Uhum. Então, lá para 2020, mais ou menos 2021, a gente construiu alguns templates nossos aqui que fazem isso, né? Então, a gente usa hoje muito Dataflow aqui para tirar dados aqui do meu lake e para empurrar para um Kafka ou para um Elasticsearch, né? Aí a gente parametriza ali conexão com Kafka ou com Elastic e a gente passa também ali um parâmetro de input, né? Que ele vai receber uma query ali para que o resultado dessa query seja o que ele vai empurrar para a ponta final. Né? Legal. Fantástico, cara. E como que é essa experiência assim de processar dados com Dataflow, combinado isso com BigQuery, combinar isso com Cloud Storage? Hum, Porque assim,
Vamos lá, eu não vejo tanto o Dataflow sendo usado aqui no Brasil. Não sei Uhum. se você concorda comigo. Tem sim. No Brasil a gente usa muito mais o Spark, né, para fazer esse tipo de Exato, coisa. exato. Muito mais Spark. Qual É. que é a sua visão, assim, disso? Eu sempre, até alguns anos atrás, assim, eu ficava muito em dúvida, né, de quando utilizar uma ferramenta, quando utilizar outra. De fato, o Spark ele é muito mais utilizado aqui, até por conta de todo o legado e toda a história que o Uhum, Spark, junto com o Hadoop, que eles têm, né, no mundo de engenharia. Mas eu não sei, o Dataflow ele me parece uma solução um pouco mais barata e que consegue alcançar o mesmo resultado, né? uhum, Inclusive, até numa conversa com especialistas da própria Google, assim, eu perguntei uma vez, falei, quando que é bom utilizar um ou quando que é bom utilizar outro, né? aham, A resposta deles foi bem pragmática, assim, os dois servem para o mesmo propósito. O que vai drivar, assim, quando você deve utilizar um ou outro, é a maturidade que você tem dentro do time. Então, se o teu time ele é muito mais expert em trabalhar com Spark, vai para Spark. uhum. Se o teu time ele tem um pouco mais de facilidade para trabalhar com Dataflow, usa Dataflow, entendeu? Entendi. E, e como a gente como esse mundo, essa área de engenharia nossa aqui, ela já nasceu dentro da Cloud GCP, para a gente fez muito mais sentido utilizar o que já tinha de ferramenta aqui, que no caso era o Dataflow, que a gente conhecia, Legal. do que talvez integrar o Spark, sabe? Que, Fantástico. que tem, assim, acho que é muito boa a ferramenta, né? Eu já cheguei a utilizar algumas vezes, mas acho que fez muito mais sentido, até porque era uma área que estava crescendo e nascendo, e a gente precisava provar algum valor, fez muito Uhum. mais sentido utilizar o Dataflow, porque ele é muito mais barato, né? Fantástico. Com certeza, muito mais barato. E interessante. Hum. Agora, assim, você usa ali BigQuery, que são onde estão suas camadas finais ali da entrega dos dados, né? Para server layer, talvez, né? Camadas que Uhum, você entrega o seu dado ali no BigQuery. Como que você isso. vê, assim, o BigQuery atende bem vocês? Qual que é a sua visão com relação a esse software? Ele atende bem a gente, sim. A gente utiliza ele aqui com um propósito puramente analítico, né? Uhum, O BigQuery ele não é feito para você trabalhar com transação. Tipo, ele não é um banco transacional. Ele é de fato um data warehouse ali. certo. Então eu acho ele extremamente performático, né? O maior desafio que a gente tem, que eu vejo que muitas pessoas têm com o BigQuery, é em relação a custo, né? Uhum, Porque você é bilado, você é cobrado ali conforme você usa. Então, se você modela as tabelas de uma forma talvez não tão performática, se você não utiliza cluster, se você não utiliza partições, vai ser um desafio muito maior para você e você vai ter um problema muito maior em trabalhar com BigQuery do que se você aplicar esse tipo de boas práticas, sabe? entendi. Uma forma de vocês controlarem o custo, obviamente, é otimizando as tabelas, otimizando a modelagem. Vocês modelam hoje, tá, esquema? Qual que é o modelo que vocês têm mais usado? A gente utiliza aqui como padrão Star Schema, Está né, para esquema, as né? tabelas finais. Até mesmo assim, processamento de dados entre uma camada e outra, a gente faz direto no BigQuery. A gente não faz nem com Dataflow nem com Spark, né? Porque para a gente, da forma que a gente tem construído aqui a arquitetura, ficou até mais barato do que eu colocar uma ferramenta igual o Spark no meio Uhum, ou até mesmo Dataflow, né? entendi. Então, uma vez que o meu dado ele cai do meu cloud storage ali e eu levo ele para uma primeira camada do BigQuery, eu vou movimentando ali entre uma camada e outra, utilizando a própria engine do BigQuery. Até por conta Bacana. porque ela é muito parruda mesmo, assim, para processar dados. Sim, o processamento é muito agressivo, né? E o maior Isso. custo está no processamento. Ainda assim ficou mais barato do que fazer em Spark? Ainda assim ficou. O Hoje a Dataflow? gente tem um custo bem baixo hoje, assim, pro que a gente tem de processamento aqui, entendeu? Uhum, Porque como a gente está sempre trabalhando com tabelas particionadas ali, sempre fazendo, por exemplo, delta de informação entre uma camada e outra, é, uhum. não tende a ser muito grande o meu processamento, né? E a gente tem uma camada de governança muito forte em cima desses dados. Então ajuda a gente a, por exemplo, não criar dado com uma qualidade ruim, ajuda a gente a não criar dado com tabelas, por exemplo, sem particionamento, com tabelas muito pesadas, porque a gente é um time que sempre alguém está olhando para uma parte ou para um pedacinho do processo, e se tem alguma coisa que já foge do padrão e do que a gente entende que é aceitável, a gente já se junta e já vê como resolver isso, entendeu? Entendi. Bacana, cara, bom saber. É uma arquitetura que, de certa forma, ela é mais simples também, mais robusta, mas ao mesmo tempo simples, porque se as camadas estão no BigQuery e você move dados entre elas usando o próprio BigQuery, né? Você ganha nisso também. Quem orquestra isso tudo? Quem trabalha com a orquestração disso tudo para a gente é o Airflow, O né? Que é a Airflow. ferramenta que a gente usa.
É a ferramenta que a gente usa aqui tanto para orquestrar pipelines quanto para fazer as entregas na parte final, né? Incrível, cara, incrível. Então, assim, os jobs Uhum. que processam entre uma camada e outra ficam orquestrados pelo Airflow também, no BigQuery. Isso, isso. Legal. Dentro da GCP ali, o Airflow ele é fornecido através de um serviço deles que é o Cloud Composer, né? Uhum. E ele provê para a gente ali um ambiente que é totalmente gerenciado, né? Então Legal. a gente utiliza o Airflow hoje aqui como peça fundamental para orquestrar tudo que a gente tem de pipelines ali em batch, vamos falar assim. Uhum. Incrível. E, e a gente não só utiliza ali o Airflow para processar, tipo, a gente não utiliza ele para processar nada de dados dentro do Airflow, mas sim só para fazer chamadas de orquestração de serviços, né? Um Uhum. problema que eu percebo que muita gente tem é justamente esse, né, de você utilizar o Airflow para às vezes processar e transformar dado dentro dele. E o Airflow ele não é feito para isso, né? Eu já vi muito caso de gente com problema que o servidor caiu, alguma coisa aconteceu que atrasou o meu schedule de pipelines, por exemplo, porque é muito comum, assim, ainda mais quando você está aprendendo a utilizar o Airflow e você não sabe qual que é o propósito da ferramenta, é Uhum. muito comum que as pessoas utilizem ele de uma forma errada, né? O Airflow ele tem um Python operator, por exemplo, lá para processar dados, mas não quer dizer que você deva utilizar em todo caso. Com Então certeza. a gente usa ele aqui muito mais para orquestrar jobs ali, fazendo chamadas de serviço de CP. Então, por exemplo, eu quero mover um dado de uma primeira camada minha para uma segunda camada. A gente chama o Uhum. BigQuery Operator, né, que é um operador, que vai pegar uma query que eu estou passando de parâmetro e vai executar lá dentro do BigQuery. Tipo, Isso. ele não vai executar a minha query com Python Operator, por exemplo, dentro do meu servidor, que isso aí você vai arregaçar o servidor. Então a gente utiliza muito o Airflow, em combinação com os outros serviços que a gente tem da DCP, para fazer essas chamadas assim e orquestração de serviços, né? Massa, cara, incrível. É, assim, usando a ferramenta pelo propósito dela, né, que é orquestrar pipelines Isso, e não processar dados, né? E assim, isso. como que ele tem ajudado vocês, assim? Porque assim, quando você também não processa dados dentro do próprio Airflow, você usa ele, ele fica menos, você não precisa de tanto poder de processamento. No caso do Google Cloud Compose, isso reduz seu custo, certo? Isso, porque a gente não tem uma máquina muito parruda, por exemplo, assim, para fazer o que a gente precisa fazer. A gente tem uma máquina com o mínimo que precisa ali, né? Que são poucos núcleos, poucos cores ali. E tudo que eu vou precisar fazendo dentro desse Airflow não Uhum. é efetivamente ele quem faz, ele vai demandando só. Então a gente não precisa de algo muito grande, de uma máquina muito parruda para fazer esse tipo de trabalho, né? O mínimo que o Airflow me provê ali eu consigo utilizar para ir orquestrando as chamadas. Incrível, fantástico, fantástico. Ô Bruno, e na sua visão, assim, cara, o que que você vê? Vocês têm alguma curva grande de aprendizado quando entra alguém no time? Eu acho que a maior curva que a gente tem, e que eu acho que é o que acontece com toda empresa, assim, é conseguir explicar para as pessoas como que tudo se conecta, sabe, Rodrigo? Uhum, Porque eu acho que é o mesmo processo de integração que a gente passa quando a gente entra numa empresa, assim, porque normalmente você saber que, tipo, quais sistemas conversam com o meu Data Lake House, com o meu Data Warehouse, como que um código que eu desenvolvo aqui vai para tal ambiente, a gente usa certo. CI/CD, não usa, como que a gente empurra o dado final. Eu acho que a maior curva que a gente tem, assim, hoje dentro da empresa e da área é justamente de explicar para as pessoas ali como que as coisas se conversam, né? E Uhum, é uma tarefa que é muito repetitiva, geralmente, quando entra uma pessoa nova na empresa. Por conta disso, a gente tem aqui um negócio que a gente chama de pílulas de conhecimento, né? Que no passado, há mais ou menos uns 2 anos aí, eu comecei a gravar vídeo de tudo que a gente tem de arquitetura. Tipo assim, isso conversa com isso, legal. essa é a visão geral de tudo que a gente tem. Porque hoje, quando entra alguém novo no time, eu não preciso tipo, marcar uma reunião de 3 horas com a pessoa para explicar, né? Eu Uhum, falo, dá uma olhadinha nesse vídeo, vê aqui como que a gente faz as coisas, e quando você acabar de ver, a gente conversa de novo, né? Porque se tiver alguma legal, dúvida, eu sento contigo, eu abro o código, a gente vê e eu te explico. Isso bacana. reduz um pouco, assim, o processo de integração da pessoa no time. Que massa, cara. Então, assim, você montou um wiki, né? Vamos dizer assim, né? Talvez, uma forma Uhum. de conhecimento, onde você passa os principais pontos sobre as arquitetura da plataforma de dados, a pessoa já assiste, já ganha tempo, você ganha tempo, ela absorve alguma coisa, já vem com dúvida, né? Já é bem mais otimizado o processo, né? Legal. Você meio que reduz um processo que é repetitivo, né? De toda vez Uhum, que alguém entra na empresa, assim. muito legal. Cara, e qual que é a maior dor hoje? Não sei se você pode falar, né?
sobre Hum. isso, assim, qual que é a maior dor pensando em plataforma de dados fora pessoas, né? Fora gerenciar, cuidar das pessoas e garantir que elas estão aprendendo. Eu falo assim, qual que é a maior dor? É observabilidade? É manter custo? Qual que é a maior dor hoje pensando em plataforma de engenharia de dados? Eu entendo que não talvez manter o custo, mas gerenciar o custo e garantir que ele não vai sair do controle. Ele Uhum, é um desafio muito grande que a gente tem, né? Ainda mais que, igual eu comentei contigo, a gente não tem só sistemas, né, atuando em cima do BigQuery, em cima das ferramentas. uhum, Mas tem pessoas também fazendo queries, né? E o BigQuery, cada coluna a mais que você coloca numa query é um valor diferente que ele vai te cobrar, né? Então, então exato. a gente governar esse tipo de coisa assim é um desafio para a gente, mas é principalmente assim, se tratando de entregas, é garantir que eu vou conseguir desenvolver algo bom e entregar para o negócio utilizando o menor tempo possível, né? Então, Hum, como é que eu consigo assim entregar um pipeline com linhagem de dados, com governança ali e com o que a gente entende que é aceitável assim no menor tempo, sabe? Isso para a gente é o maior desafio. E geralmente é aí que eu, como tech lead, eu acabo entrando, porque se eu percebo que alguma coisa está saindo um pouco do controle, ou se talvez uma demanda ela está demorando um pouquinho mais para ser entregue, eu entro junto com o desenvolvedor ali para entender o que está acontecendo, né? Se precisar, eu entendi. faço a ponte, eu codo. Então, eu acho que o maior desafio, primeiro, assim, é controlar custo, né, Uhum. numa arquitetura dessas e garantir que a gente vai conseguir fazer as entregas ali para o negócio conseguir reagir, né, no menor tempo possível. Massa, cara, incrível, incrível. Uhum. Muito legal. Agora, assim, um ponto que eu queria que você falasse mais um pouco aí pra gente, né? Como que você Uhum. governa esse acesso do seu usuário direto no BigQuery? Que é bem como que você falou, se o cara coloca uma coluna a mais, o custo muda. Como que vocês Uhum. têm feito isso para educar as pessoas internamente? A gente tem diversas formas de conseguir educar, né, o usuário, vamos falar assim, a fazer a consulta mais otimizada que ele pode, né? Então, no passado, a gente já chegou a fazer até alguns cursos de SQL internos aqui, tipo, mas com foco no BigQuery mesmo, né? Legal. Explicando, explicando que, tipo, ó, usem partição, né, para tudo que vocês forem fazer. Façam selects ali de colunas que vocês vão utilizar e não tipo um select asterisco, porque isso muda muito Uhum. também o result. Sempre que possível, né, utilizem o preview das tabelas do BigQuery ali, porque você não é cobrado pelo preview. Então, se você precisa só entender mais ou menos o dado e não buscar por um registro em específico, utilizem mais o preview para esse tipo de situação, né? Uhum. E a gente tem controles também aqui de o BigQuery ele tem lá as audit tables, né, que tudo que a gente tem de acesso a um dado a gente consegue exportar para uma tabela ali para ir monitorando isso, né? Então Uhum. a gente tem também alertas aqui no Looker, etc., onde a gente consegue monitorar isso. Então, se a gente entende que assim, tipo, a média de consumo dentro de um projeto é X e amanhã, por exemplo, por algum motivo ela foi para Y, a gente já tipo meio que sabe o que está acontecendo aqui. A gente já Legal. consegue entender mais ou menos ali se é alguém que está utilizando de forma errada, Sim. se é algum sistema ali que tá fazendo uma consulta a mais que não precisava. Show. Então a gente tem métodos educativos assim de incentivando a galera e ensinando a galera como utilizar, Uhum. mas a gente também tem um monitoramento, né, que se alguma coisa passar despercebida pelo nosso controle, a gente consegue olhar para esse monitoramento, né, esses alertas que a gente recebe, para entender o que está acontecendo ali. Então eu Legal. tenho tanto nessas tabelas que eu exporto, eu tenho tanto dashboards ali em cima onde eu consigo verificar de fato ali o dado em tempo real, né? Mas eu tenho também alertas que eu recebo, tipo, via triggers ali, que eu recebo por e-mail, por exemplo, né, para entender, tipo, teve um consumo alto aqui, sabe? Então a Uhum. gente tem várias. Não existe um mecanismo, assim, para a gente conseguir governar a coisa toda, né? São várias caixinhas ali que a gente vai montando e plugando que ajudam a gente ali a ter um controle maior sobre esse tipo de situação. Maravilha, cara. Como que você tem feito essa identificação de anomalia, assim? Por exemplo, igual você comentou, tem um projeto que em média gasta tanto, só que em determinada semana ou dia ele passou ali da média gasto. Hum. Vocês têm um script que monitora isso ou uma aplicação que fica olhando essas anomalias? A gente tem alguns scripts para alguns cenários, né, que identificam a média ali de cada consumo, de cada a nível de projeto mesmo, né, não a Uhum. nível de tabela. E quando a gente percebe que alguma coisa tipo subiu, sei lá, 5%, 10% da média do mês, a gente recebe um alerta, a gente recebe um trigger sobre isso, né?
E tem muitas Muito bom. coisas ali que a gente está vendo agora de migrar, de utilizar até a própria plataforma da GCP para isso, né? Uhum. Porque você, dentro daquela monitoring, você consegue criar alguns logs ali Alertas, de né? monitoramento. Isso, É o isso. Mas próprio. Tem aspecto ali de você gerenciar, exportar os dados de custo para um dataset do BigQuery, né? Para montar. isso. É esse que a gente utiliza aqui, que é o que a gente chama de audit logs, né? Que são logs de fato ali de auditoria, de consumo. Então a gente exporta ali para dentro desse dataset, né? Para dentro dessas Uhum. tabelas, e a gente pluga ali tanto esses scripts aí que fazem a medição de consumo quanto os dashboards, a gente pluga em cima disso, né? Legal, legal, E fantástico. isso ajuda a gente a ter essa visão. É uma visão mais de FinOps, né? Exato, isso é muito interessante. A gente teve um cliente aqui que a gente monitorava o ambiente deles, muito assim com dashboard no Looker, apontando para essas tabelas no BigQuery, e a gente conseguiu reduzir muito, né, o billing deles, porque assim, efetivamente tinha uma equipe olhando para aquele billing, acompanhando e descobrindo coisas que nenhum cliente sabia que tinha, né? Esse é o maior Sim. risco de quando a gente perde a mão ali, né, Bruno? A gente para de monitorar, esquece, quando assusta, começa a ter queries que às vezes elas não consomem nada praticamente de recurso, mas aquilo é executado milhares de vezes ao longo do dia. No final do mês, aquilo contribui muito para o custo aumentar. E isso pode ficar caro, essa brincadeira, cara. Eu lembro de um É. cenário, há uns 3 anos atrás, por exemplo, onde a gente estava começando a trabalhar com tabelas do Google Analytics, né? E a Uhum. gente tinha construído uma rotina ali para rodar de hora em hora, fazendo algumas agregações. Em 12 horas, assim, em ambiente de desenvolvimento, em 12 horas, a gente teve um custo de 50 mil, por exemplo, né? Caramba. E a gente teve que entrar em contato com eles, explicar que foi um teste que a gente fez ali que deu errado, né? Se eles conseguiriam reverter para a gente. Por sorte, a gente conseguiu reverter. Sim. Mas se você não tem, assim, um conjunto de boas práticas, né? De dar o guideline para o time utilizar da melhor forma. E ainda assim, se você não tiver uma forma de monitorar isso, né, e você perder o controle, isso pode ficar muito caro É. mesmo. Exatamente. Esse é o maior risco, né? E eu acho que empresas que têm feito um trabalho de monitorar o BigQuery, de trazer gerenciamento de custo, ainda é um mercado muito grande, é um mercado muito importante, né? Essa Isso. governança, né, Bruno? E aí tem várias formas de fazer isso, obviamente, mas isso é um ponto realmente crítico que às vezes a gente perde a mão ali, pode sair muito caro, eu concordo plenamente. E é algo que eu acho que a gente começou a ver há pouco tempo, né? Porque Uhum, eu vejo muito isso como quando a gente começou a trabalhar com DevOps, por exemplo. O DevOps ele é uma mistura de cultura e ferramenta, né? uhum, E demorou-se um certo tempo assim para as pessoas implementarem DevOps nos times. uhum. E hoje eu vejo que também a gente está num processo em que cada vez mais se fala de FinOps, que Isso, também, de novo, é uma ferramenta de ferramentas para você monitorar ali o que está acontecendo e de cultura, né? exato. Mas eu ainda acho que falam muito pouco de FinOps assim nas empresas. Com Eu certeza. ainda não vejo um movimento muito grande assim para falar de FinOps, então é um risco, né, que a gente tem. É um risco, com certeza. E eu acho que a falta de educação nesse assunto, FinOps, ele influencia para as empresas quererem até sair da cloud, sabe? Deixarem de Isso, processar dados por falta de conhecimento. Qual, por exemplo, esse assunto isso. que você trouxe. Ah, quando eu coloco meu usuário ali para executar, eu tenho que ficar observando o que ele tem feito e tal. Mas talvez uma forma mais interessante no começo é você definir cotas, né? Uhum, Eu sempre falo pra turma aqui, tipo, eu entro um cliente, é uma prática nossa, a gente vai lá e define alarme pra tudo, cara. Se o expectativo uhum, de billing, sei lá, é $1.000 na semana, eu coloco alarme de 500, de 700, de 800 e até 1.000, sabe? Por quê? Às vezes eu bato um limite de $500, tá tudo bem ainda, mas se eu chegar a $700 muito rápido, às vezes é aquele que eu perdi o controle em algum aspecto, né? E as coisas, sim. entre aspas, bobas, esses alarmes, ajudam bastante a gente. É uma questão mais cultural do que tecnológica, né? Então, uma coisa que a gente sempre faz, ligar cotas. Quando você liga cotas, o máximo que vai acontecer é seu usuário te ligar e falar, não tô conseguindo executar a query. E aí você Isso. vai entender que ele bateu um limite ali, às vezes, coitado, ele nem sabe que ele estava fazendo esse select asterisk from, né? Que aquilo é um custo. Uhum. Então, é uma forma, né? Existem formas, mas eu concordo plenamente com você que isso é um risco, né? Quando você não tem uma governança, você não tem braço para monitorar isso, Uhum. você só recebe o É. billing no fim do mês. É um grande problema depois, né? E esse ponto que você comentou é muito real, né? Porque de, às vezes, assim, essa falta de conhecimento de cultura fazem até algumas pessoas abandonarem a cloud, né? Porque geralmente Exato. assusta quando Assusta. você vê que você sai, tipo, de uma infra que ela é limitada, né? Mas que o seu custo é controlado.
e você vai para um negócio que você não sabe como controlar e que às vezes por algum deslize você perde o controle. Então, é muito importante assim investir em cultura, né, de como utilizar esse tipo de ferramenta, assim, de como trabalhar com ferramentas onde você é cobrado por demanda, né? Então, Exato, exato. se você não tiver esse tipo de aculturamento dentro da empresa e tiver pessoas, aí, tipo, a FinOps, da mesma forma que DevOps não é uma única pessoa, FinOps também não é. Então, Uhum. se você não tiver, tipo, um grupo de pessoas ali olhando para aquilo e fazendo aquilo acontecer, tipo, no contexto geral, você vai perder o controle, né? Vai Aí não perder o tem jeito controle. mesmo. Exato. Fantástico, cara. É. Muito bom, Brunão. Acho que passou rápido aqui nosso tempo. Eu queria te perguntar uma palavra final, assim. Você tem uma trajetória, tem uma carreira muito legal, muito interessante. Começou lá como dev, ficou anos como Uhum, sênior, depois migrou para a área de engenharia de dados e a uhum. gente concorda aqui que tem tudo a ver. Qual que é se você pudesse dar um conselho, talvez, para quem está querendo migrar para essa área de engenharia de dados? Muita gente que nos segue aqui está fazendo transição de carreira também, cara. Uhum. E assim, eu ouvi de uma pessoa experiente e tudo. Qual que seria um conselho que você dá para quem quer, um aspirante à engenharia de dados, quer trilhar essa carreira, esse caminho? O que que você falaria para quem está nos ouvindo aí? Cara, eu acho que os principais pontos, assim, para quem está entrando na área e querendo aprender, né, sobre tecnologia, sobre engenharia, primeiro, assim, não para de estudar, porque isso é o que vai te manter, tipo, ativo por anos no mercado. Uhum, E tenha paciência, assim. Eu já cheguei, legal. quando eu comentei contigo que quando eu entrei para essa área de TI, eu tinha muito um estigma, assim, de que era coisa para pessoas muito inteligentes, né? E eu lembro que na época da minha faculdade, assim, quando eu comecei a fazer a faculdade de fato, eu comecei a entrar em programação, eu lia sobre orientação a objeto e aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, assim. Aí eu abri um vídeo no YouTube, eu vi o cara explicando, eu não entendia nada. Eu li Uhum, um artigo, eu não entendia nada. Eu vi um outro vídeo, eu não entendia nada. Teve um dia que virou assim na minha cabeça, que o negócio entrou, sabe? certo. Então, assim, se você está entrando na área de engenharia e você está com desafio para entrar na área, tenha paciência. Tipo, tente ler sobre aquele mesmo assunto, sobre perspectivas diferentes. Legal. Veja uma outra pessoa explicando sobre aquele conceito, veja um vídeo, sabe? Leia alguma coisa, tipo, veja aquele assunto, aquele tópico de diversos ângulos. Porque uma hora aquilo que é difícil de você entender vai entrar na sua cabeça. É, Fantástico. é, é, ba- ler e repetir, sabe? Tipo, ler, entendi, não entendi. Ler, repita, sabe? E como eu comentei também, para você entrar numa área de engenharia, a curva é muito menor. Uhum, Mas isso não quer dizer que não seja importante você se aprofundar em engenharia de software. sim. Então, mesmo que você não tenha assim uma base em TI, pesquise sobre modelagem de software, estude sobre como desenvolver, né, software orientado a objeto, Uhum, aprenda sobre padrões de desenvolvimento como Solid, como Clean Code, porque isso vai ajudar muito a deixar o seu código muito mais profissional, entendeu? legal. Fantástico. Eu acho que é o principal, assim, e não tenha medo de perguntar também, tá? Às vezes É, a gente né? tem um pouco de medo, às vezes a gente está num contexto ali em que a gente tem medo de fazer uma pergunta e parecer burro, parecer, "Não, o que será que vão pensar da gente?" Sim, Mas eu tenho certeza que alguém do seu lado ali também tem a mesma dúvida. Então, se você está com dúvida e alguma coisa não está clara, pergunte, né? sim. Você nunca vai ser criticado por isso. Cara, eu queria até comentar sobre o primeiro tópico que você pôs aí, que é tenha paciência. Se eu pudesse resumir em uma palavra, eu falaria paciência também. Porque assim, eu acho que Hum, nós estamos, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que nós estamos numa geração que tem pouca paciência. Eu me considero um sim. cara ansioso, cara. Tipo, por exemplo, eu gosto de música também, eu sou um músico amador, tá? Nunca fui profissional, não. Sou um músico Ah, amador, eu toco bateria, toco baixo, gosto pra uhum. caramba. E aí, bicho, eu, tipo, tô estudando contrabaixo aqui, em 6 meses eu quero tocar igual o profissional, entendeu? É, Ah, e é a mesma coisa, cara. O cara quer entrar na área de engenharia de dados e às vezes com 6 meses, ou pelo primeiro curso, ou pelo primeiro livro, o cara já quer ter know-how, assim como alguém que tá nessa área há 10 anos, entendeu? Então acho que é a falta de paciência que é um dos maiores problemas da nossa ah. geração, né? E a gente tem. Eu tenho a percepção também que é muito parecido com a sua, de que as gerações mais novas elas estão cada vez mais. Tudo é mais para ontem, assim, entendeu? Acelerado, né, bicho? Mas que nem eu falei, assim, a gente, por padrão, a gente não aprende a pensar de forma lógica, né? Tipo, em escolas, por exemplo. Uhum. Então, se você não exercitar aquilo que você tá aprendendo, você vai perder, né? Exato. É igual academia.
academia, por exemplo, né? Ou até mesmo música, igual você comentou. Se você tira uma música hoje e você vai pegar no violão de novo daqui a, sei lá, daqui a um mês, você não vai lembrar aquela música, entendeu? Então Exato, tudo é prática. Tudo é prática, tudo é exercício, assim. Então exato. se você não entendeu alguma coisa, tenha paciência, continue ali, leia de novo, né? Acho que foi a coisa que mais me impactou, assim, entendeu? De, beleza, se eu acabei de ler um negócio aqui para mim não tá claro, eu vou dar um tempinho, eu vou pegar um outro artigo para ler, para ver como é que aquela outra pessoa escreve, né? Porque às vezes é uma palavrinha que a pessoa usa, é um exemplo que ela dá, que Uhum, muda a percepção que você tem sobre aquilo, né? exato. Uma didática diferente já muda tudo, um contexto, né? Já muda tudo já. Cara, muito bom, excelente. Muito obrigado por esse capítulo, por esse episódio aqui. Foi incrível. Acho que a gente conseguiu percorrer aí vários assuntos, até chegar na carreira que me deu esse estalo de É, te perguntar isso aqui agora no final. E foi muito interessante. Cara, Bruno, obrigado mais uma vez pela participação. Foi um grande prazer ter você aqui contando um pouco da sua história e contando um pouco do seu trabalho no dia a dia como engenheiro de dados. Gente, quem quiser seguir o Bruno aqui no YouTube, né? Para quem tá vendo no YouTube, a gente tem na descrição o link do perfil dele no LinkedIn, tá? Quem tá no Spotify, também na descrição eu vou colocar o link dele lá. Então, cliquem lá, passem a seguir o Bruno, mandem uma mensagem, converse, se tiver alguma dúvida, acione ele por lá, tá bom? isso. Brunão, obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, pela participação aqui. Tamo junto, irmão. Valeu mesmo. Obrigado a você pelo convite aí, eu fiquei muito feliz de participar, Rodrigo. E no que eu puder ajudar, né, a comunidade como um todo, podem me contatar, assim, no LinkedIn, qualquer lugar que a gente bate um papo. Excelente, cara. Muito obrigado. Valeu, pessoal.